vamos para os casos de isomeria. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês casos. Nós vamos mostrar casos. Dentro dessa prioridade. Função, cadeia, posição. E aí colocando os casinhos diferentes inseridos, tá? Metameria e tautomeria. Olha só, antes da gente fazer os casos de função, eu vou colocar aqui as formulinhas gerais. Vamos colocar aqui, fórmulas gerais. Lembrando sempre que a gente está falando de compostos específicos. Embora as fórmulas sejam gerais, eu não vou fazer uma fórmula geral para álcool. Eu não vou fazer uma fórmula geral para éter. Eu vou fazer para casos específicos. Por exemplo, se eu pegar um álcool de cadeia aberta e um éter de cadeia aberta, esses compostos têm tudo para ser isômeros. Ambos os compostos têm fórmula CnH2n mais 2O. Aí você fala assim, nossa, mas como dá para decorar? Você não precisa decorar. Quero que você perceba o seguinte. Por exemplo, pega um álcool saturado. Ó, pegamos um álcool saturado. Olhando para esse álcool saturado, você percebe que ele tem uma estrutura de alcano. Não é que ele seja um alcano, né? Por favor. E um oxigênio a mais. Então, essa fórmula geral, ela combina com esse tipo de composto. Então, compostos que tiverem a fórmula CN, H2N mais 2, podem ser álcoois e éteres. Né? Por exemplo, o cara chega para você e fala assim, olha, eu quero que você desenhe para mim compostos do tipo C3H8O. Só que eu quero que você desenhe isômeros de função, porque você pode desenhar de outras coisas. A gente está olhando só para os isômeros de função. Então, por exemplo, eu vou falar assim, beleza, eu vou desenhar um éter de 3 carbonos, então você pode desenhar um éter com 2 carbonos aqui e um aqui, então fica isso aqui, ó. E posso desenhar um álcool, claro, nos preocupando apenas com a função. Posso desenhar um aqui, por exemplo, ó. Vai, gente, nome deles, dos dois. Aproveita para treinar nomenclatura. Aproveita. Metóximetano. Exato. E o outro? Fanol. Propan-2-ol, né? Bota um doisinho aqui. É. Ou, eu acho mais bonito esse aqui, ó. 2-ol. Álcool isopropílico. Opa, propílico. Não é propítico, é propílico. Ou propan-2-ol, tá? Beleza? Então, primeiro casinho geral, CnH2n mais 2O, que é o par de isômeros de função. Um segundo caso de isomerias de função que a gente pode citar é o caso que vai unir aldeídos e cetonas. O que eles têm de semelhante? Até me perguntaram essa semana sobre isso, vale até comentar. Qual que é a diferença entre um grupo carbonila e um grupo carboxila? Carbonila é o C-dupla-O. A carboxila seria o C-dupla-O com a hidroxila do lado, que é o grupo dos ácidos. Né? O que diferencia o aldeído da cetona é basicamente o seguinte, gente. No aldeído, você tem R, C-dupla-O com hidrogênio na ponta. No acetona, você tem R, C-dupla-O com outro R'. Os dois têm a mesma fórmula. Com um detalhe, existe uma dupla na cadeia. Existe uma dupla na cadeia. Então, como é que seria a fórmula de um aldeído ou de uma cetona? Uma fórmula geral. Quando a gente tem dúvida, o que você faz? Pega um composto bem simples e tira a fórmula dele. Por exemplo, se eu pegar a propanona, também conhecida como acetona, essa é a menor que existe. Tá vendo? Ó? Ela tem 3 carbonos e 6 hidrogênios. CnH2n, O. E percebem a lógica por trás disso? Por quê? Quando a gente estava olhando para os compostos anteriores, álcool barra éter, eles eram oxigenados, porém saturados. A fórmula não era CnH2n mais 2? Nota que esse composto, embora ele tenha uma cadeia saturada, ele tem uma dupla aqui. Então significa que você perdeu 2 hidrogênios aqui, ó, quando você compara os isômeros. Por exemplo, pega um álcool de 3 carbonos. Um álcool de 3 carbonos, ele vai ter obrigatoriamente 8 hidrogênios. Uma cetona de 3 carbonos, ela vai ter 6 hidrogênios. Quer dizer, a lógica por trás dessas fórmulas é a mesma lógica por trás das fórmulas gerais de hidrocarbonetos. Tá certo? Repetindo, correndo até o risco de ser insistente,
Só para compostos mais simples. Não dá para pensar numa dicetona, num trialdeído ramificado, aí você já não consegue mais, você perdeu o parâmetro de comparação. Uma terceira situação que a gente vai comentar, né? Você vai ver que no final das contas a gente vai pegar as 6 principais funções oxigenadas, né? Eu vi álcool éter, né? Álcool barra éter. Eu vi aldeído barra cetona. E agora, os outros dois. Quais são os compostos que têm carbonila, mas tem 2 oxigênios? Então eu tenho ácidos carboxílicos e ésteres. Qual a diferença deles, né? Um ácido carboxílico, ele tem uma cadeia carbônica e aí a nossa carboxila, né? Que seria o grupo C-OH. Aí tinha toda uma discussão que a gente já fez do fato desse hidrogênio ser ácido, não sei o que lá. Os ésteres, eles têm uma cadeia heterogênea. A parte anterior, né, a parte ligada à carbonila, ela deriva de um ácido, e a parte posterior da cadeia, o que recebe o nome de ila, né, o alquila, vamos dizer assim, vem do álcool. Então a diferença entre deles para os anteriores é que ali você tinha um oxigênio só, que eu tenho 2. Então aqui a formulinha vai ser CnH2nO2. Então são casinhos, vamos pegar um famoso aqui, vai. Vamos pegar o acetato de etila, que aí você tem 2 famosos, quer ver? Ó? Se eu pegar esse aqui, o nome oficial dele, né, seria etanoato de etila. A primeira parte vem do ácido etanóico e a segunda parte veio do etanol. Lembra da aula da semana passada? Da retrasada, melhor. Então aqui, ou eu posso chamar de acetato de etila. Um isômero dele, funcional, né? Um isômero funcional seria o butírico. Esse ácido também é meio famosinho. Não sei se vocês já viram a estrutura dele, ó. Com 4 carbonos. Esse aqui é o ácido da manteiga rançosa, tá? Se você já sentiu o cheiro de manteiga rançosa na sua vida, você já sentiu, manteiga mesmo, tá? Não margarina. Você já sentiu o cheiro de ácido butírico. Na verdade, tem vários ácidos ali, né? De ranço, cheiro de ranço. Aquele processo de rancificação é uma oxidação de gordura. E aí você produz alguns ácidos menores, ácido capróico, tem uns negócios bem fedido. Esse ácido, o nome da IUPAC dele é butanóico. Só que o pessoal, por conta desse processo dele ser identificado, né, nesse processo de rancificação da gordura, os caras pegaram a palavra butter do inglês, né, e aí ficou butírico, que é o ácido da manteiga. Né, traduzindo para um português livre, como eles fazem para algum filme, né, é o ácido manteigico da manteiga, é o butírico, né, manteigico. O cara pegou a palavra butter e botou no português, butírico. Aqui tem alguns casos que a gente vai rever, tá? A gente construiu o raciocínio dos casinhos, agora a gente vai ficar assistindo aqui. Assistindo é boa. Aqui, ó, aqueles casos. Esse aqui é um caso diferente, ó. Aqui a gente já colocou. Ali eu tinha colocado o usual, viu, Nath? Aqui eu vou colocar propan-2-ol, tá? Aqui eu vou colocar o nome dele, metoxetano, menor, maior, né? Aqui, lembrar que aldeído não se numera. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pentanal. Aqui você tem uma cetona com 5 carbonos. Aqui, cuidado, hein? Numerando, hein? Numerando. Saiba contar, Danilo. Obrigado. Ou aqui também tem outro nome, né, que você dá. Dietilcetona. Porque, ó, você tem etil aqui. Então, ficaria dietilcetona. Geralmente, eles põem as moléculas com os nomes usuais. Não que você precise saber escrever, mas olhar e, puta, entendi a lógica do negócio. E um outro aqui, de ácido. Tá? Ali eu tinha colocado um de 4 carbonos, aqui eu coloquei um de 3. Pronto. Aqui você tem o acetato de metila, aqui eu coloquei metila, né? Ó, e aqui o ácido propanóico. Perguntas de isomeria plana não tem muito como para complicar. Vai depender mesmo da tua visualização. Podem tirar print para a gente passar.